3 semanas atrás, aproximadamente, eu recebi um visitante e nós falamos sobre Jesus, sobre ir a Jesus. E ele revelou para mim alguma coisa que me fez pensar bastante e eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Ok, por que eu devo ir a Jesus? Quem é Jesus? Porque Jesus, quando as pessoas falam de Jesus, eles falam de alguém sofredor. Por que toda vez que eu vejo as pessoas se referirem a Jesus, elas inevitavelmente têm que falar da sua morte? Por que tudo isso? Eu não entendo. Porque sendo Deus amor, Ele permitiria que o seu filho amado, passasse por tudo isso e morresse de forma tão terrível? E a razão de eu me preocupar com aquela pergunta é porque ela reflete muito da compreensão equivocada que nós temos sobre o ministério de Jesus em nosso favor. As pessoas veem a Jesus, às vezes, tendo morrido para mudar a opinião de Deus a nosso respeito, como que alguém dissesse: olha, Deus, eu estou morrendo por Ele, então você pode aceitá-lo assim, porque eu morri por Ele, e a dívida dele está quites agora. Às vezes nós somos apresentados à morte de Jesus dessa forma, como que Jesus mudando a visão de Deus a nosso respeito. E mais, às vezes nós temos a impressão de que Jesus morreu para aplacar a ira de um Deus que estava furioso, que estava terrivelmente incomodado com o problema do pecado, que precisava de morte, de sangue, para que pudesse ficar calminho e pudesse nos tolerar na sua presença. Às vezes é assim que nós vemos Deus retratado, às vezes é assim que nós retratamos a Deus. O papel de Jesus, e essa é a parte bonita de toda a história de Jesus, Jesus veio à terra para mudar a nossa compreensão a respeito de Deus. Jesus veio à terra para esclarecer-nos que, separados de Deus, estávamos inevitavelmente condenados à morte eterna. Portanto, Jesus não vem para mudar a opinião de Deus, mas simplesmente para dizer-nos: olha, se vocês não se religarem à vida que há em mim, vocês estarão condenados à morte que há no fato de estarmos separados. Algumas pessoas se confundem, porque elas tinham expectativas em relação a Deus um pouco diferentes daquelas que viram na pessoa de Jesus. Algumas pessoas esperavam Jesus vindo com grande honra e majestade como um rei. De fato, se fosse essa a minha escolha, talvez devesse ser assim mesmo. Imagine só, se Jesus viesse ao invés de numa manjedoura, ele viesse como um poderoso rei, o raciocínio humano nos levaria a crer que ele seria muito melhor sucedido. Afinal de contas, com exércitos, com pessoas para promoverem as verdades que ele traria a respeito de Deus, seria muito mais fácil alcançar um número muito maior de pessoas. Mas por que então, Deus sendo Deus, por que então Ele escolhe vir humildemente numa manjedoura? Por que Ele escolhe vir como um homem comum? Por que Ele escolhe nascer entre nós como alguém sem posses? Alguém poderia sugerir para dar-nos um exemplo de humildade, mas isso não é suficiente. Isso não resolve o problema. Isso está muito na superfície. A razão de Jesus ter vindo como homem simples, humilde, servindo aos seus semelhantes, curando, abençoando, libertando do fardo da culpa, é simplesmente para revelar que o nosso Deus, esse Deus maravilhoso de amor, é também um Deus de serviço. Jesus veio mostrar-nos que Deus está profundamente interessado na nossa felicidade, e Ele também supre as nossas necessidades através de um serviço de amor. O ato criador de Deus não tinha como objetivo a subserviência do homem.
o ato criador de Deus, tinha como objetivo principal um relacionamento próximo, de felicidade, duradouro, através da provisão que Ele, Deus, daria a cada um de nós. E por que dizer tudo isso? Dizer tudo isso porque às vezes a gente se engana tanto, a gente se deixa levar por tanta coisa que a gente ouve, assim, ouve, e como às vezes as pessoas não estudam a palavra de Deus, elas se enganam, achando que esse Deus, ele na verdade é um conjunto de nãos e senãos que estão incluídos na sua lei, ao invés de encararem a lei de Deus como a grande didática de Deus para a nossa felicidade a partir de aqui até a eternidade. Então nós vemos a Deus como um Deus às vezes que nos cerceia a possibilidade de prazer e de realização, quando na verdade Ele simplesmente nos diz o seguinte: olha, por aqui você encontra felicidade, por ali você encontra felicidade, naquele outro caminho a felicidade não está. E por que dizer tudo isso? Por que dizer tudo isso? Porque nós temos séculos após séculos sido enganados pelo inimigo das nossas almas, dizendo que Deus é um Deus limitante. Deus não é um limitante. Deus é um Deus de amor, profundamente interessado e comprometido com a nossa felicidade. Ele nasceu aqui, Ele viveu aqui, Ele morreu aqui, Ele ressuscitou aqui, e Ele prometeu que voltaria por amor a cada um de nós, para que onde quer que Ele estiver, nós pudéssemos estar com Ele. Foi por amor. Ele não precisava criar-nos para que nós perdêssemos os nossos direitos e os servíssemos. Se nós olharmos a experiência de Jesus aqui, o seu ministério constituiu-se em curas, em benefícios daquelas pessoas que haviam sido escravizadas pelo pecado, e através desse pecado haviam trazido sobre si várias enfermidades, vários problemas, e Jesus simplesmente liberta essas pessoas. Se nós estamos em busca de felicidade duradoura, se nós estamos em busca de liberdade plena, se nós estamos em busca de poder de escolha há em Jesus Cristo. Aquilo que nós ouvimos dizer que é liberdade, na verdade, nos escraviza a cada dia sem que nós nos demos conta disso. Então não é liberdade. A liberdade do álcool, a liberdade do fumo, a liberdade das drogas, a liberdade do sexo livre, isso não é liberdade, porque quando nós encostamos a cabeça no travesseiro e pensamos nessas coisas, nós sentimos vazios. Liberdade existe em Jesus, em saber que Ele voltará para curar-nos e sarar-nos, e saber que Ele voltará para botar um fim em todo esse ciclo de maldade. Liberdade em Jesus, a possibilidade de escolha de vida eterna. Os céus estão interessados na sua escolha, na minha escolha. Os céus, eles estão ansiosos por saber se nós seremos capazes de perceber em Deus esse amor que Ele manifestou através da sua vinda a essa terra. E existe uma festa maravilhosa sendo preparada no céu para você, para mim. Essa festa maravilhosa consiste num momento único em que nós reencontraremos Jesus para viver com Ele eternamente. E quando Jesus voltar, não será o fim de absolutamente nada, será apenas o princípio do restabelecimento da verdade e a possibilidade que teremos de nos desenvolver plenamente nele. Jesus veio aqui por amor, e a nossa decisão de permitir que Ele transforme a nossa vida também é uma decisão de amor, não como uma moeda de troca. Nós não trocamos com Deus, nós reconhecemos que só Ele é capaz de dar um jeito naquelas coisas todas que nós temos que precisa de um jeito. Então, por amor, nós nos entregamos a Ele e permitimos que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer, e naturalmente, dia a dia, separando-nos para esse relacionamento com Ele, então nós nos prepararemos para a sua vinda e celebração do momento maravilhoso,
onde os mortos serão transformados primeiro e nós, os vivos, o encontraremos nas alturas dos céus. Mas agora, vamos pensar no ministério de Jesus aqui nessa terra, no que Ele passou por amor a você e a mim.